Boa noite, amigos. Mais um episódio do The Dealers para você. Ele vai ao ar todas as terças-feiras, como você já sabe, às 18 horas. O que você não sabe é que eu preciso da sua ajuda, do seu like, do seu compartilhamento, da sua assinatura no canal, para a gente continuar aqui tendo esse sucesso incrível que a gente tem. Mais uma vez, com um convidado. Hoje ele é diferente, né? Porque esse convidado ele não é concessionário. Vou ter que dizer, abrir uma exceção, porque apesar de ele não ser concessionário, ele vive dioturnamente a vida dos concessionários brasileiros. Ele está sempre na casa de um, com certeza. Né? E ele vai contar a história dele, que é muito legal. Ele veio de uma outra área. Eu vou deixar ele contar, que é melhor. Eu estou aqui com o Thomas Nietzsche, engenheiro agrônomo, dono da Nietzsche Consultoria, e é um prazer ter você aqui comigo. Eu queria conversar com você aqui há muito tempo já, e deu certo. Estamos felizes de você aqui. Obrigado pela presença. Agora, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com você. Nesse local aqui, onde já muitas boas conversas se desenrolaram, né? Boas dicas, boas informações. Então é um grande prazer estar aqui com você. Muito bom. Me conta aí. Como é que alguém sai do campo para ir para o campo de batalha? Que é a distribuição automotiva brasileira, né? Atuando diretamente com concessionárias. Você estava me falando, são mais de 50 grupos, mais de 450 CNPJs que você diariamente convive, troca ideias, compila os números. Né? Como é que você foi parar nisso? Me conta. Inclusive, eu uso, né, desse fato em algumas empresas, geralmente na primeira visita, né, que o gerente está, né, ansioso para saber o trabalho da consultoria, fala, sabe qual é a minha formação? Eu chuto um monte de coisa. E eu falo, eu sou engenheiro agrônomo. Se um engenheiro agrônomo, né, conseguiu entender um pouco de concessionária, você vai ter todas as condições de entender do negócio. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Viçosa, UFV, e desde a minha formação, eu formei em 93, praticamente toda a minha carreira, eu trabalhei quase 10 anos, né, no segmento do agronegócio. Com fazendas, essas coisas? Não, eu sempre trabalhei na área de gestão. Eu sempre trabalhei na área de gestão e de mercado do agronegócio. Eu moro em Mogi das Cruzes, é uma região que tem um agronegócio muito forte, né? Na área de hortaliças, né? Folhosas, principalmente folhosas, frutas, né? A principal região produtora de caqui, cogumelos, flores. Então, eu atuei por muitos anos lá nessa região, né? Com foco em gestão, lógico, muita gestão de empresas familiares, né? Pequenos produtores, e trabalhei muito em parceria com o Sebrae. Né? Era consultor do Sebrae. Você já foi para o Globo Rural? Não, eu nunca vi você no Globo Rural. Acho que já foi, né? Eu já apareci várias. Eu no Globo Rural não sei quantas vezes. Eu já apareci no Globo Rural. Eu tenho matérias na Gazeta Mercantil, na capa da Gazeta Mercantil. Eu tenho guardado lá, acho que foi em 2002, 2003, deu uma forte geada. Aí eu saí cedo de casa, tirei um monte de foto e as minhas fotos saíram em vários jornais. Já saí no Fantástico, na Globo Regional. Já sempre como engenheiro agrônomo. Sempre como engenheiro agrônomo, falando de mercado, falando de gestão. E eu atuei lá na região com parceria com o Sebrae. Eu coordenava um programa que o foco do programa era a capacitação do produtor rural, né? Em fazer a gestão do negócio, cuidar do caixa e assim por diante. Então, a gente tinha uma equipe de agrônomos e isso ocorreu em 2000. E eu precisava abrir uma empresa. E foi justamente na época em que meu pai começou
a atender concessionárias. É que teu pai era da Volkswagen, Meu certo? pai trabalhou 26 anos 26 na anos da Volkswagen. 26 anos na Volkswagen. Que nossos pais conviveram, inclusive. Não. Aí ele saiu logo depois da Auto Latina, né, da fusão. Ele trabalhou na fusão da Auto Latina e saiu, foi para outros negócios. E em 2000 ele começou A consultoria. a consultoria. Né? E aí nós dois abrimos a NIT Consultoria Empresarial e de Agronegócio. Olha só. Né? E aí foram... Você ficava no agro e ele ficava na concessionária. Na concessionária. Foram quase 6 anos, né, trabalhando junto. E aí eu tirava uma notinha, ele tirava uma. Né? 2, 3 meses depois eu tirava uma nota, ele tirava 2. Aí eu tirava uma nota, ele tirava 3. Então o negócio dele foi crescendo. O negócio da consultoria foi crescendo. Né? Eu sempre me interessei, é uma área que eu sempre gostei, sempre me interessei. E aí, em 2006, eu quis conhecer o trabalho do meu pai nas concessionárias. E a ideia inicial era conhecer para ver o que poderia ser utilizado no setor que eu trabalhava. E meu pai é muito firme, muito rigoroso. Ele falou, não, Thomas, legal, né? Que bom que você quer vir, só que para você vir, você tem que abrir mão de tudo que você faz hoje. Aí que você falou. Porque você vem para cá e entra de cabeça, depois você decide. Mas não dá para fazer os dois. E aí eu abri mão de tudo. Na época, eu acho que eu tinha 4 frentes de trabalho no agro. Eu era presidente da Câmara Setorial de Hortaliças do Estado de São Paulo, então estava com o governo. Eu prestava consultoria para uma associação que eu ajudei a formar, que até hoje existe, a Portesp, que são os principais fornecedores de hortifruti para supermercados. Na época, eu me lembro, saíam dessas empresas em torno de 200 caminhões por dia para abastecer supermercados. Você não gostava disso? Eu gostava. Eu gosto disso. E aí, como é que você foi assim abrir mão? E aí eu abri mão, aceitei com... Mas você pensava em voltar? Falou assim, vou abrir mão por um tempo, qualquer coisa eu pensava em voltar. Eu pensava em voltar. Porque é difícil, você tinha uma carreira já construída. Exatamente. Todo um lado... E eu não conhecia absolutamente nada de concessionário. Nada. Não sabia como é que fatura um carro. E aí o teu pai já tinha uma empresa constituída com alguns consultores? Já. Tinha a Célia e o Cantídio. Tá. A Célia e o Cantídio e meu pai. A Célia foi a primeira consultora, que veio trabalhar com meu pai, e o Cantídio. E a consultoria atendia a Alta, do Paulo Altenfelder. Isso. E aí meu pai combinou com o Paulo, falou, Paulo, meu filho tá vindo, não entende nada de concessionário, deixa ele passar um tempo aí na Alta para conhecer. E eu fiquei, acho que na Alta, uns 8 meses. Então eu ia todo dia, eu moro em Mogi das Cruzes, saí de Mogi, ia até a Liberdade, e fui conhecer o negócio. Como é que chega um carro no estoque, como é que fatura, como é que o cliente da oficina entra na oficina. E foi um aprendizado muito grande. Eu lembro, o Paulo me ajudou muito, a Lucy, que era controller na época. Esse aí veio o lado financeiro, principalmente. Não, operacional e financeiro. Operacional e financeiro. Operacional e financeiro. Eu participava das reuniões de consultoria, era o Cantídio que fazia as reuniões, algumas a Célia, e ia amarrando as coisas, é assim que acontece, é assim que acontece, e fui aprendendo do negócio. E na época nós fizemos um trabalho que até hoje é bastante utilizado nas revendas, que é um trabalho de reestruturação do organograma e a definição de zona de responsabilidade dos principais funções numa concessionária. Então, qual que é a responsabilidade de um consultor técnico, qual a responsabilidade de um vendedor, a responsabilidade do gerente, e aí job description. Exatamente. E aí isso me ajudou bastante a
A entender o negócio. Entender do negócio, a entender, e aí começou. Mas como é que foi essa história assim? Por exemplo, tem lá o Helmut, o Cantídio e a Célia, né? Aí chega o filho do dono, de fora do negócio, não entende nada, veio aqui e tal. Tem uma reaçãozinha, não tem? Tem. Até é muito boa essa história. Quando eu cheguei na alta, o Cantídio falou para todos os gerentes, o cara falou, esse é o filho do dono, é filho do Helmut. Ele é quieto, eu sou quieto, né? Ele é quieto, ele não fala muito, parece que ele não entende nada, mas ele sabe de tudo e está aqui de olho em vocês. Pronto. Então já criou um climão. Já criou um climão. Mas foi muito interessante, um aprendizado muito bom. E aí, dali, eu comecei a fazer o trabalho de consultor, né? E aí, durante muitos anos, eu atendi a alta, né? Continuei atendendo a alta. Trabalhei muitos anos com o Marcelo Cirino, da Apia, que é nosso cliente até hoje. Aprendi muita coisa com o Marcelo. Santa Emília Caminhões também, né? Ia todo mês lá, Santa Emília, em Ribeirão Preto. Foi crescendo principalmente na rede Volkswagen, então. A consultoria, ela começou na Volkswagen. Ela começou na Volkswagen. Em 99, meu pai estava parado e o Evaldo Oriques... Que já fazia o sinal vermelho. Exatamente. O Evaldo Oriques cuidava da área financeira da Sobrave. E na época existia um programa que chamava, se não me engano, PAC. Programa de Apoio ao Concessionário. Então, a Sobrave contratava consultores terceirizados, a concessionária que queria o PAC, o programa, pagava a passagem, a hospedagem do consultor, e o Evaldo convidou meu pai para participar desse programa. E ele participou durante um tempo, e uma empresa de Minas Gerais, de Mantena, Minas Gerais, uma empresa pequenininha, ela foi vendida, inclusive, né? Participando desse programa, meu pai foi lá e o titular falou, olha, tá tudo muito bem escrito, o diagnóstico está perfeito, o que tem que fazer, perfeito, tá ótimo. Só que tem um problema, eu não sei fazer isso aqui, eu não sei colocar isso em prática. Você não quer me ajudar? E aí foi aí que realmente começou o trabalho de consultoria. Então o sinal vermelho levantava, ou o PAC levantava os problemas todos, criava um plano de ação, vocês iam lá e executavam, junto com o concessionário. Exatamente. Mas logo depois o PAC se encerrou. O sinal vermelho continuou muito tempo, até hoje. Até hoje. A gente, inclusive, tem uma participação, a gente ajuda o Mauro lá nos grupos, né, no Sinal Vermelho. Até hoje é um belo programa. E foi aí que nasceu a consultoria. Realmente nunca teve a intenção, vamos montar uma consultoria. Então ali começou. E ele trouxe o Cantídio. Aliás, eu queria, se você me permite, dedicar esse episódio ao Cantídio, porque é uma pessoa que conviveu com a gente tantos anos, faleceu agora recentemente, né? E está nas nossas vidas, na nossa história, nos nossos corações aqui. Então a gente dedica esse episódio aqui para o Cantídio, que tem uma participação muito grande no setor automotivo e, inclusive, nas nossas vidas aqui. Eu fico muito feliz pela dedicação, a família também, com certeza. Cara muito feliz. E todos da consultoria. O Cantídio realmente foi um grande parceiro. Ele amava o segmento, amava o que fazia. Deu excelentes contribuições. Aliás, eu tenho uma pergunta para fazer. Como é que teu pai tirou ele? Ele saiu do grupo Parve, lá de Recife. E como é que teu pai achou ele na consultoria? Você lembra disso? Lembro. Eu não participei, né? Sim, você chegou depois. O Grupo Palácio, né, Ceará Motor, Promac, Fazalto, é um dos clientes mais antigos. Isso é Fortaleza. Exatamente. Fortaleza e João Pessoa. João Pessoa. O Grupo Palácio e a Santa Emília de Ribeirão Preto são os clientes mais antigos. Eles estão conosco desde 2002. O Palácio também é Volkswagen, né? Que faz alta Volkswagen. Volkswagen. Isso. E o Cantídio trabalhava na Promac, em João Pessoa. Ele já tinha saído do Parve. Ele já tinha saído da Parve. E aí
Meu pai se identificou com ele, né? Ele sempre com boas ideias, ideias novas. E principalmente pós-vendas, né? Que ele era Exatamente. pós-vendas. E a história é a seguinte: meu pai virou para o França Neto, né? O França Neto, que cuidava da Promarca, falou: França Neto, você vai perder o Cantídio. E aí? Aí foi um trauma. O França Neto falou: pô, vou perder o Cantídio. Você vai perder o Cantídio. Só que vamos combinar o seguinte: você vai perder o Cantídio para mim. O Cantídio vem trabalhar comigo e continua te atendendo você. E foi assim que o Cantídio veio para a consultoria. Que legal. A Célia, inclusive, relata que na época o Cantídio usava aqueles chinelos de couro, né? Aquelas havaianas de couro, tinha um bigodão. A Célia teve que dar um trato nele. Mas tem muito boas histórias, né, na consultoria. Que bom. É assim que ele veio para... Aí você estava me contando como é que você criou o processo de botar em ação um plano que já estava feito. Porque eu tenho uma história, é muito divertido isso, porque eu acompanho o Mauro, por exemplo, na Green, né? Toda a história dele, nas concessionárias, há muitos anos, né? Mais de 20 anos. E é divertido porque quando chegava o pessoal da NIT, todos os gerentes tremiam, né? Todo mundo tremia. Falava assim, agora a coisa vai pegar, né? Eu já tive que consolar gerente do Mauro, tá? Não depois da reunião da NIT, depois com o Mauro. E aí o cara veio aqui, sério, veio lá em São Paulo, eu tinha um escritório em São Paulo, chorando, desesperado. Assim. Eu tive que consolar ele. Né? Então tinha uma fama, tinha uma história. Né? Quando chegava o pessoal da NIT, todo mundo tremia. Hoje essa coisa meio mudou, não mudou? Ela mudou, né? Isso é uma característica muito forte de Helmut, né? Né? Helmut sempre foi muito... muitas empresas de gerente nos chamam de duros. Vocês são muito duros. E eu digo que nós somos firmes, porque ao longo desses anos a gente foi adquirindo experiência e sabe o que dá certo. Vocês têm autoridade para isso, né? Então a gente é firme. Além de ter autoridade, vocês foram contratados para isso, né? Exatamente. Se vocês fossem molinhos, o titular não ia contratar vocês. E na época quem atendia o Mauro Sadi era eu. Era você? Eu atendi o Mauro Sadi por alguns anos. Fazia as reuniões lá na Aricanduva, lá no shopping. Isso, lá no shopping Aricanduva, exatamente. Tem a parte de cima ali. Teve gerente que quase se foi defenestrado. Sabe o que é defenestrar, não? Sabe o que é defenestrar, não? Não. Sair pela janela. Quase que saiu da janela lá de cima. Mas era muito interessante a reunião, né? O Mauro Sadi, a Marisa e o Marcelo. E o Marcelo. Então, mas foi... O Mauro é fantástico, né? O Mauro... É um amigão. O Mauro e o Marisa são fantásticos. E a consultoria nasceu, né, dessa maneira. No início era só Helmut. No início era só Helmut. Aí ele começou a atender a Govesa, na época, né, em Goiânia, do seu Inácio, né? A Santa Emília, que está conosco até hoje, o Grupo Palácio, e aí logo na sequência veio a importadora, que está conosco até hoje, do Helder, a Cíntia, da Discar, e aí ele precisou de ajuda. Mais gente. Né, e convidou a Célia era uma contadora, trabalhava em Curitiba, e aí a Célia foi a primeira consultora que foi trabalhar com ele. E eu acho que, se eu não me engano, 2 anos depois veio o Cantídio. E aí, essa foi a equipe até 2006, 2007. Não, mais 2008, mais ou menos. Aí eu entrei na consultoria, já foi um susto, né? O filho do dono tá vindo aqui. Mas foi um aprendizado muito, muito interessante, uma parceria muito interessante, e na época nós já tínhamos uma demanda que não conseguíamos atender. Funcionários que queriam contratar a NIT Consultoria. Mas você não tinha braço. Não tinha braço, não tinha agenda. E aí eu e meu pai resolvemos expandir.
Aí contratamos mais alguns consultores. Né? Quantos tem hoje? Hoje nós estamos com 23 consultores. 23 consultores. 23. Aí tem alguns níveis, né, que você estava me falando. Tem os consultores master, que hoje são 4. A Célia, o Cantídio era um consultor master, né, também. O Alexandre Pantano, que é de Recife, está comigo mais 10 anos. O Edson Nascimento, que é de São Paulo, Suzano. O Edson foi diretor financeiro da Júlio Simões. E o Márcio Gouveia, também de São Paulo. E esses 4 consultores masters coordenam o trabalho de 4, em média, 4 ou 5 consultores. Estão abaixo de cada consultor master e cuidam também das empresas que esses consultores atendem. E você divide por região? Você atende região? Não consigo... Há uma certa distribuição, porque hoje a despesa de deslocamento... O país é enorme, né? Custa caro para a logística. Mas você veja, olha que interessante. Durante muito tempo, eu atendi o Mauro Sadi, né? E atendo até hoje a Alto Nunes, em Recife. Né? Quem atendia a Alto Nunes era o Márcio, que é de São Paulo. E quem atendia o Mauro Sadi era o João Urquiza, que é de Recife. E eu falava, não, vamos trocar. Vamos trocar. Eles não queriam. Não quero. Imagina. Tem esse vínculo muito grande, principalmente do titular com o consultor, né? Ele acostuma, depois é difícil trocar. É isso que acontece. Não quer trocar, né? Não quer trocar. Principalmente quando há uma evolução do negócio, dos resultados, do negócio. Né? Porque é muito interessante, Caporal, que a consultoria, no início, ela é, de certa maneira, traumática, dolorida. Você põe o dedo na ferida, não é isso? Você põe o dedo na ferida e aperta. E muda muito... Apesar que o Thomas deve apertar menos do que o Helmut, né? Sim, o Helmut apertava... Muito mais, né? O Thomas é mais suave, não é mais suave? A Célia tem um temperamento bem forte também. Né? Alguns falam que a Célia é Helmut de vestido. Mas o que se fazia há uns anos atrás, hoje não é praticamente inviável. Né? A forma de cobrança, de coisa, ela mudou. É isso que eu ia te perguntar, inclusive. Assim, você teve, com esses anos todos, quando começou, há 20 anos, atrás, vamos pegar 25 anos atrás. Você teve outras gerações entrando na gerência. Os titulares teve sucessores, alguns ainda permanecem, né? Mas você vê que você tem uma nova geração assumindo, né? Gerentes novos, vou dizer assim, pessoas novas que não estão acostumados ao estilo anterior, inclusive dos titulares. Porque eu conheço alguns titulares, como você conhece muito bem, que são clientes nossos em comum, que tem um jeito meio, vamos dizer assim, duro, como você falou, de tratar os colaboradores. E essa nova geração não aceita isso, né? Não, é mais difícil. Realmente, de certa maneira, ele formou, no início da consultoria, bons empresários, sucessores. Ok. Então, tem aí, hoje, na diretoria, na presidência de alguns clientes que nós atendemos, bons diretores, bons operadores, bons empresários que, de certa maneira, foram desenvolvidos pela NIT Consultoria. E, assim, eu me lembro de cabeça, pelo menos 2, que Helmut pediu para o pai tirar da operação, tirar da empresa. Mais de uma vez. Tira da empresa, que ele vai acabar com o seu negócio. É mais fácil, mas é verdade, assim, porque nem todo herdeiro é sucessor. Todo mundo é herdeiro, né? Nasceu, é herdeiro, por aí, tá? Ele não precisa ser sucessor. É melhor, às vezes, pagar um salário para ele ficar fora da empresa e não aparecer lá. Paga um salário para ele, está resolvido. Você não aparece aqui porque realmente atrapalha. E saíram, então, esses dois ou não? Não. Mas para você ver o nível de dureza. De cobrança. Mas é uma responsabilidade. Eu vejo assim,
não atuo hoje tanto como consultor, mas atuei um bom tempo, etc. E eu falava assim, olha, meu amigo aqui é o dono. Porque eu tenho uma responsabilidade com ele, com a empresa dele, muito grande, né? E aí, o que você passa hoje? Sim. Assim, a continuidade do negócio muitas vezes depende do que você está falando. E doa quem doer, porque eu não estou aqui para ficar traçando elogios, ou eventualmente sim, né? Mas eu tenho que mostrar onde você pode melhorar. Sim. E custe o que custar, muitas vezes, né? Às vezes você tem que trocar, faz parte do negócio. E tem realmente. É engraçado, porque aconteceu comigo algumas vezes, não sei se já aconteceu com você, mas o cara fica com raiva de você. Porque você fala a verdade e o cara não está preparado para ouvir ou não quer ouvir. Não, É isso ou não? É muito difícil, né? Você Escutar. uma coisa dessa. Mas o ditado ainda é muito forte, né? Que a empresa é a cara do dono. Tá. E eu sempre falo, né, para os titulares que contratam a NIT Consultoria, que a NIT Consultoria vai trabalhar para duas coisas. Eu vou trabalhar para cuidar do seu dinheiro e vou trabalhar para o titular. Se o titular, né, não estiver alinhado, coisa tal, eu vou trabalhar só por dinheiro. Porque em algumas empresas o problema é o Titular. titular. Mas aí como é que você faz? Você não troca. Como é que você Não trabalha troca. só por dinheiro? Aí eu trabalho no sentido de fazer com que a empresa tenha bons resultados, que o dinheiro seja devidamente cuidado. Mas como é que você faz, independente do titular? Porque assim, vou dizer a minha situação, se você diz que se é verdade ou não, se acontece com você também. Eu odiava repetir visita. Sabe o que é repetir visita? Porque eu fui lá, tracei um plano, disse o que tinha que ser feito, etc. Aí você volta lá, nada aconteceu. Exatamente. Isso me consumia muito. Eu falava assim, me contrataram para quê? Afinal, o que vocês querem? Qual é o objetivo? Isso para vocês já aconteceu? Como é que funciona? Isso acontece com muita frequência. Então. Tá? E aí que é um dos problemas de posicionamento do titular. Porque nós fazemos reuniões com gerentes. Então, certo. O consultor vai até a empresa, senta com cada gerente do setor, discute o resultado e combina providências para melhorar aquilo que não está legal, que não está bem. E combina providências, registra isso numa ata. Isso. No mês seguinte a gente volta, vai, e aí? Colocou em prática, não colocou? Geralmente no mês seguinte você não vai enxergar, né, grandes mudanças. Grandes mudanças, porque a reunião foi no final do mês, não deu. Mas daqui a 2 meses ou 3 meses a gente já tem que começar a enxergar, né, a evolução desses indicadores, né, e os problemas sendo resolvidos. E, basicamente, eles não são resolvidos por 2 motivos. Um é que o gerente não sabe. Eu não sei como é que faz. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, cabe ao consultor a orientá-lo, né, botar ele em contato com outros gerentes que já tiveram esse problema, que resolveram de uma maneira, né, satisfatória, troca de ideias, troca de informações. Então, isso a gente faz quantas vezes forem necessários. Mas muitas vezes ele não quer. É o segundo problema. E é o que mais acontece. O gerente não quer. E aí? E aí, só existe uma saída. E a saída é a substituição. Então, mas eles têm que chegar para o dono. E aí que está o problema. Porque o dono fala assim, não, mas eu gosto dele. Ele é de confiança. Ele já está aí há tanto tempo, eu gosto dele. Não é assim? Exatamente. E aí que se diferenciam, né, alguns empresários. Né? Empresários que se posicionam muito firme, tá? Dizem, olha, eu quero chegar aqui, eu quero que isso aconteça assim. Ele dá todas as condições para que os gerentes façam o que precisa ser feito. Né?
e se posiciona muito forte. Tipo, eu não vou abrir mão. Então, se a captura de usados está ruim, vamos combinar providências para sair, por exemplo. Então, com 20% para ir para 45%, 40, sei lá. E combina um plano para isso acontecer. E é muito importante o posicionamento do titular. Eu quero chegar aqui. E eu quero que as coisas aconteçam. E se não acontecer com você, gerente, eu vou trocar e vou colocar outro que me resolva esse problema. Então, e aí é claro, assim, você consegue... Isso o Jack Welch falava no livro dele, assim, porque normalmente as pessoas são mandadas embora e tem uma surpresa. Porque não teve, durante um período, um acompanhamento e uma cobrança explicando para ele, e fala assim, olha, a expectativa é que você entregasse isso, fizesse aquilo, e você não está entregando. Então, vou voltar daqui 2 meses e vou falar outra vez para você. E depois de 3 meses eu volto e falo outra vez, e falo outra vez. Eu estava na Espanha semana passada conversando com um diretor chama diretor de talentos hoje, né? Numa cervejaria que chama Mal, na Espanha, a maior cervejaria da Espanha. E lá na Europa você sabe que tem um problema de mandar as pessoas embora, né? O cara adquire uma estabilidade lá, depois de um tempo você tem que... Se ele não quiser, ele não sai em 1 ano. Né? Na empresa, você manda ele embora, não sai. Ele falou, a gente resolveu o problema disso. Ele falou, porque eu passo as regras bem claras para ele, faço ele assinar tudo, a expectativa, como é que tem que ser e tal. E fico fazendo reuniões com eles mensais e mostrando para ele, falo assim, olha, você não está atingindo. E eu levo isso depois no sindicato, ele falou. Porque eu tenho que comprovar isso aqui. Então eu mostro que foi falado com ele, foi explicado para ele. E a gente faz isso por pelo menos 6 meses. Exatamente. Acompanhando mês a mês e mostrando que não está entregando. Porque só assim eu posso mandar embora depois. Que é diferente de outros países que a gente vê nos Estados Unidos, você vê muito em filme, né? Pega lá, passa no caixa, pega as suas horas trabalhadas dessa semana. Né? Então lá não acontece assim. E aqui no Brasil eu vejo que, de certa forma, a gente se acostuma, né? De não fazer isso, porque a gente não faz isso bem feito. Eu posso dizer que até na autoavaliar, muitas vezes, a gente sofre com isso. Mas alguém explicou para a pessoa o que esperava dela? Os números exatos, tem um controle do que ele está entregando, porque ele foi contratado e o que ele está entregando. E tem que ficar dizendo para ele isso. Né? Você não está entregando. Eu esperava isso de você e isso não está acontecendo. Sei lá, como é que funciona aí com você? Você é um terceiro, né? Pior ainda, né? Você é um terceiro ali no meio dos dois. Como é que fica essa situação? Então, nós, ao longo desses anos, fomos colocando muitas ações em prática nas concessionárias. Não é a consultoria, é o gestor. Né? Então, a gente, de certa maneira, tem um conhecimento daquilo que funciona, daquilo que dá certo, como que o gerente fez, como é que ele se posiciona, como é que ele lidera a equipe, quais os processos que rodam direitinho na empresa. Então, o consultor hoje, ele não se restringe em apenas mostrar o problema. Fala, você está com um problema aqui. Tá? A gente vem com uma série de sugestões. Mostrando o caminho para ele. Caminhos daquilo que já deu certo em outros clientes. O que é legal, já interrompendo, é assim, concessionária tem culturas diferentes, são famílias diferentes, eu sei, mas os processos são parecidos. O que você tem que fazer para dar resultado você encontra em várias situações similares. Sim. Né? Então não é muito difícil aplicar o caminho é difícil. Ter o caminho. Né? Aí o problema é aplicar. fazer a pessoa seguir aquilo. Exatamente. Aplicar, e tem um talento muito importante nesse negócio, que é a habilidade em liderar pessoas. Porque por mais que a tecnologia tenha ajudado e tenha evoluído nesse segmento, o negócio depende de pessoas. Sim. Depende muito de pessoas, o cliente são pessoas. Então, quem não entende de gente vai ter mais dificuldade. E os números, os indicadores, eles ajudam como apoio para saber se aquilo que foi planejado, aquilo que está sendo colocado em prática, está realmente acontecendo.
Não? Então, é muito importante que a gente dê esse apoio para o gerente. Não? E aí, nós fazemos o seguinte, toda reunião que o consultor faz tem uma ata que é feita, né? Durante a reunião, o consultor vai fazendo a ata junto com o gerente. Não? E se tem um gerente que não quer fazer, isso fica registrado em ata. As visitas ocorrem todo mês, a cada 2 meses? Todo mês. Todo mês. Tá. Todo mês tem um consultor na empresa. Negócio. Então, se algo não foi colocado em prática... Aparece ali na ata. Eu vou perguntar, gerente, por que não foi feito? E aí a discussão acontece e o que ele justificou... Fica registrado. Fica registrado. Então, pô, se passam 3 meses, 4 meses, né, e está evidenciado que o gerente não quer colocar em prática, né, o consultor pode pegar essa ata e ir para o titular e falar, olha, não sei mais o que fazer, agora está na sua mão. Né? E é muito importante esse posicionamento, essa firmeza do titular. Eu não digo em substituir, trocar, mas o titular tem um peso muito grande em fazer com que as coisas aconteçam. Né? Hoje, a maioria das empresas são empresas ainda familiares que têm o titular com a barriga no balcão. Né? Ele está lá, de alguma forma, vai lá todo dia, trabalha lá no negócio. Sim. Não é um investidor. Não. E se ele pretende, o perfil dele é de investidor, se ele está envolvido com outros negócios, ele precisa colocar alguém, ele tem que colocar um executivo que cumpra esse papel. E vocês indicam muitas vezes? Caporal, ou gerente, ou um executivo? A gente até, né, em algumas situações indica, mas hoje está muito difícil encontrar gente boa bons profissionais. Bons profissionais no mercado. Assim, eu fico muito feliz que na maioria das empresas a gente conseguiu ajudar o gerente a se desenvolver. Isso é muito legal. Então, quando eu inicio a consultoria numa empresa, eu vejo o gerente não tem uma noção de como é que analisa um resultado. Ele não sabe. Ele sabe quantos carros vendeu. Isso. A margem, mais ou menos. As outras receitas que o setor pode gerar, muito difícil. Despesa, então, ele não tem ideia. E o capital de giro, né, estoque, quanto você receber, ele também não tem ideia. Então, você pegar um gerente que não tem ideia, não tem noção, e você desenvolver a habilidade dele, fazer essa análise, acompanhar indicadores, é muito legal. Então, tem muitos gerentes que são muito gratos na consultoria por esse desenvolvimento, né? Que é algo que ele adquire e ele leva para a vida. Exato. Ele aplica em casa, ajuda a mulher no negócio da mulher. Então, é muito, muito gratificante. Né? E tem aquele cara também que chega para você e fala assim, não vou fazer. Se você vai ficar me cobrando isso, fazendo isso, eu sempre trabalhei desse jeito, sempre deu certo, e você vai agora, não vou fazer. Aí, eu estou dizendo isso porque eu estou lembrando de uma situação aqui. E aí você vai, o cara sai daquela funcionária e tudo mais, você volta, consegue um novo cliente, aí você depara com um cidadão lá, no outro cliente, na próxima vez você vai lá. Aí ele encontra você, eu vou dizer comigo, né? Ele fala assim, olha, pessoal, presta muita atenção no que ele vai dizer, porque funciona, é muito bom, me ajudou muito, e a gente precisa muito deles aqui. Aconteceu já alguma coisa assim? Aconteceu. É um fato interessante. Recife é a praça, a capital onde eu tenho mais clientes. Proporcionalmente, é a capital onde eu tenho muito cliente. E uma revenda de Recife queria nos contratar. E a conversa ela se prolongou por mais de 1 ano e meio. E um dos motivos de a gente não iniciar o trabalho é que tinham gerentes na empresa que trabalharam em clientes que eu atendo
E esses gerentes falavam, não precisa de consultoria. Não, Melhor não. Então, teve uma dificuldade interna. Eu até falo, turma, assim, eu não sei o que eu faço. Eu vou lá, falo, ninguém quer. Falei, isso é uma decisão, você vai ter que decidir. E já estamos uns 4 anos trabalhando com essa empresa. É uma das melhores da marca, constantemente ganhando prêmio. Uma empresa que... E os gerentes tá vendo... permanecem lá agora? Não, muitos Alguns saíram. saíram, né? Muitos saíram, mas tem gerentes que estão lá desde o início e são, assim, eternamente gratos pelo desenvolvimento. Então é bem... existe bem legal. um preconceito, né? De qualquer maneira, assim, quando alguém vai de fora, dá um palpite no meu trabalho, na minha história, do que eu estou fazendo, a reação inicial sempre é falar assim, opa, aqui não vem, né? Você está falando um negócio interessante, você falou de Recife, que é a tua praça, por coincidência, autoavaliar tem 100% da praça de Recife, né? Isso é bacana também. Mas você tem um problema de conflito também, não tem? Assim, como é que você lida com concorrentes da mesma praça, que você tem acesso às informações, você com certeza tem um contrato de confidencialidade, etc, etc. Mas na hora de ele contratar, fala assim, opa, você vai trabalhar para ele, mas não pode trabalhar, porque existe em algumas cidades, em alguns lugares, existe uma rixa entre um grupo e outro, né? Assim, não quer compartilhar nada, nem o mesmo consultor. Isso já no início da consultoria, quando atendíamos Volkswagen, era bem evidente. Nós não atendíamos... Outra Volkswagen na mesma praça. Outro cliente, outra empresa na mesma praça. Nem que se fosse outra marca. Nem se fosse outra marca. Tá. E aí o que aconteceu? Os nossos clientes cresceram e eles foram para a praça de outros clientes que tinha. Aí, como é que faz? Daí, na época, falamos para os dois, se você quer que eu te atenda, então você fala lá com... Né? E, na época, eu me lembro bem, era o Bruno Tucci, ele abriu a Silcar em Fortaleza. Isso. E ele queria que atendêssemos lá. Eu falei, conversa com França. E aí eles conversaram e não porque hoje não faz muito sentido isso, né? Mesmo a montadora agia assim, né? Quem tinha Ford não podia ter Chevrolet. Ou vice-versa, entendeu? Algumas empresas, alguns titulares ainda assim incomodam um pouco. Eu sempre zelo para cuidar disso aí. Você põe consultores diferentes? Eu ponho um consultor diferente. Se as empresas não autorizarem, não compartilho informações. Que uma das coisas que é muito importante na consultoria é que todas as empresas são analisadas da mesma maneira. Então, em todas as empresas, a receita e a despesa estão no mesmo lugar. E aí, com isso, eu consigo gerar comparativos de resultados. São peer groups, né? Que você tem grupos que são similares, né? Vende até 100 carros por mês, tem até 200 funcionários, então você consegue criar comparativos. Eu faço comparativo por marcas. Por marcas. Então, comparativo Volkswagen, comparativo Renault, Toyota. E os titulares precisam autorizar o compartilhamento de informações. Quem autoriza a compartilhar enxerga o resultado dos outros. E quem não autoriza não vai enxergar, não vai ver. Claro. Então, eu não tenho, hoje, atualmente, não tem ninguém que não autorizou compartilhar as informações com o grupo da marca. Então, isso é muito interessante. E eu sempre digo que se um relatório ou um comparativo fosse o diferencial, todo mundo da consultoria teria que ter um resultado igual ao do Luiz Hesse. Claro. Então, se olhar o número, ele vai te motivar, ele vai falar, tem essa possibilidade, mas as coisas precisam acontecer na empresa para que isso realmente seja alcançado. Né? Você falou do Luiz. Vamos falar do Luiz aqui, porque eu estava falando com ele agora, inclusive. Ele falou que vem semana que vem aqui, esperando mais uma vez ele é citado nesse podcast. Isso, Luiz Hesse. Tá? Então, tem que vir. Mas ele vem semana que vem, ele disse que vem, vamos ver. Mas ele tem uma operação, ele está com você há muitos anos, certo? Desde a época do Sérgio.
Ou antes? Tá, acho que 2003, 2004. Há mais de 20 anos. Sim. Né? Tá, e como é que você mantém um cliente 20 anos, ele tem uma operação muito boa, né? Os resultados dele, assim, tanto em volume, em alguns eu sei de usados bem, né? Mas e das margens também. Ele consegue ter uma operação muito lucrativa, independente do que aconteceu nos últimos 20 anos. Né? Você sabe que o Brasil tem altos e baixos, a marca, né? Ele tem 3 marcas, hoje tem 4, 5, mas um bom tempo tinha 2 só. Né? A marca tem altos e baixos. Né? Mesmo assim, a operação dele sempre foi muito saudável. O que você vê nisso de diferente? Primeiro, a peça mais importante do grupo Abrão Resi é o Luiz Resi. Não? Ele é vaidoso, não fica falando nisso. Eu tenho que falar, porque. Tá? Então, tem uma característica no Luiz que eu acho muito interessante, e isso já vem de anos, que ele se aprofundou nos setores. Ele foi... Conhece profundamente cada departamento da construção. E eu me recordo muito bem quando ele iniciou aquele trabalho com usados, e aí nós fazemos anualmente encontros de titulares. Você participou do último, agora Sim. em abril, e nesse encontro de titulares a gente apresenta o comparativo de resultado e os titulares têm uma oportunidade de trocar ideias, trocar informações. E na época a assistência técnica da Abrão Resi não estava legal, né? Comparativamente estava mais baixa do que outras empresas. E eu lembro que a gente falou, Luiz, precisa fazer alguma coisa aqui na assistência técnica. Ele falou, espera, eu não vou fazer nada agora porque eu estou me aprofundando e eu vou botar em prática um plano no setor de usados. Depois que eu tiver o setor de usados na mão, eu estiver entendendo bem, aí eu vou para o pós-venda. Então, ele se aprofundou muito, né, nas operações e ele conhece muito. Então, isso faz uma diferença muito grande, né, o titular conhecer da operação. E ele formou bons gerentes. Sim. A Abrão Resi, ela tem como cultura desenvolver os gerentes, ter uma boa equipe. Então, por isso que... Mas eles têm um estilo de liderança meio antigo, não tem? Tem. Mais raiz, vamos dizer assim. Mas... funciona para ele. Funciona. Nós estamos agora fazendo um trabalho com eles, porque eles cresceram. Isso, tem outras marcas. Exatamente. E a administração que eles tinham, ela precisa ser reorganizada em função do crescimento. Em função do crescimento. Né? Eles trocaram o sistema também, a troca de sistema é traumática, é muito complicado. Então, a gente está fazendo um trabalho lá de reestruturação da administração. Né? Então, as coisas nas empresas são cíclicas, né? São cíclicas. E a gente, de certa maneira, ajuda a empresa, né, a passar por essas, né, dificuldades de uma maneira mais fácil, né? Eu sempre cito o exemplo da Heloísa e da Adriana, da Descasa. Sim. Também são clientes. A Heloísa esteve aqui. São clientes antigos. Sim. E Helmut, uma vez, perguntou para elas por que elas mantinham a consultoria. Né? Porque elas também conhecem profundamente o negócio. A Heloísa conhece muito pós-vendas, muito Adriana vendas. Elas têm formação suficiente para tocar a empresa, não precisa da consultoria. E na época elas citaram alguns motivos de manter a consultoria durante tanto tempo. O primeiro é a disciplina. Elas falam, olha, a gente tem receio, né, se a consultoria não está aqui num determinado dia, fazendo com que o gerente desligue o celular, olhe o resultado dele, discuta algumas providências para melhorar, elas têm medo de não continuar a fazer isso aí.
E eu dou uma certa razão para É ela. que nem um personal trainer. Exatamente. Não é? Você vai na academia. Eu vou na academia porque o Lucas está lá O às personal- 7 horas da manhã me te esperando. esperando. Senão não ia. Né? Senão ia olhar para o lado e falar assim, hoje não. Hoje eu não vou. Então, a disciplina é muito importante. E nesses clientes, a gente está todo mês lá. Eu dou exemplo da Santa Emília, desde 2002, todos os meses, tem alguém lá discutindo o resultado com eles. Então, essa disciplina é um ponto importante. O segundo são as referências e os comparativos. Então, como a NIT Consultoria tem uma sistemática de apuração de resultado que dá muito trabalho, mas ela possibilita gerar alguns indicadores fiéis. Vou te dar um exemplo da margem de veículos novos. Usados também acontece a mesma coisa. Você sabe que as empresas incluem desconto incondicional, tem o conhecido TOP, a margem gerencial de novos e usados. Eu vendo novo por um valor um pouco maior e compro o teu usado. Pago mais caro. Né? Melhor. Isso é uma transferência gerencial. Tem empresas que incluem no valor de venda do carro acessório. Então, se não há um correto tratamento dessas informações, a margem estará errada. E aí o comparativo você está comparando laranja com banana. Está furado. Está furado. Está furado. Então, como o trabalho da consultoria ele é muito rigoroso... Você depura tudo isso para saber exatamente onde está... Eu quero saber qual é a margem efetiva real do carro. Pronto. E isso para todos os indicadores. Então, esses comparativos, essas referências, os parâmetros são muito importantes. Então, esse é um segundo motivo. O terceiro motivo é que, infelizmente, as empresas têm uma rotatividade. Então, sai um gerente e entra o outro. Aí quem vai treinar esse gerente? Aí a gente treina o gerente, né, na metodologia da consultoria e tudo mais. Então, esse é um outro ponto. E tem a fofoca fresca. O que é fofoca fresca? A fofoca fresca é que o consultor está todo mês lá. E o consultor ele passou em outras empresas. Então, ele sempre traz a fofoca fresca. Também do que está acontecendo por aí. Estão fazendo isso ali, estão fazendo isso. E você, além desse evento que eu participei esse ano, que você reúne todo mundo, você promove visitas de um no outro, por exemplo, para ver um detalhe, uma operação específica, um trabalho que está sendo feito, uma novidade? Sim, a gente promove muito aquilo que está dando certo. Isso. Né? Então, eu não tenho assim, um procedimento formal de pegar e fazer dia de campus, mas quando tem algum setor que fez alguma coisa diferente ou nova, a gente divulga isso, né? E há uma grande troca de informações entre os nossos clientes. Nós realizamos mensalmente encontros de cliente. Então, nesse encontro de clientes, o Gustavo Schmidt, que é nosso parceiro, sempre traz um resumo do que aconteceu no mês, né, de share, de emplacamento, algumas novidades, e a gente sempre leva junto também alguma informação, né, adicional e nova. Então, mensalmente, a gente faz esse encontro onde... Né, online. Esse encontro é online. E aí, nesse encontro, a gente divulga algumas informações. E nós temos na consultoria os comitês técnicos. Então, tem um grupo de consultores que está no comitê técnico da administração. Eu tenho 2 consultores que atuam só na administração. São contadores e eles não fazem a consultoria operacional, na administração. Então, se a empresa tem um problema na contabilidade, no financeiro, você tem esse grupo aí, e a Célia coordena esse grupo. Então, tem um comitê da administração que constantemente está desenvolvendo. Tem outro para pós-vendas, outro... Aí tem um de pós-venda, tem um de veículos usados, né? E os comitês de marca, né?
Tem aquele consultor que conhece um pouco mais de uma determinada marca, pode contribuir. Então, esses comitês constantemente fazem algum trabalho e a maioria das ações é pelo consultor, que está lá todo mês. Então, há uma troca muito grande de informações, de experiências, de boas práticas. Que é interessante que esses comparativos, eles instigam. Né? Eu posso até... Continua. Então, o gerente, ele enxerga lá uma empresa que está com... Vou dar o exemplo da captura. Está conseguindo uma captura de 55%, taxa de avaliação está muito boa. Ele fala, o que ele está fazendo? Eu quero ir lá ver. Então, o número instiga muito o gerente a querer saber o que foi feito, como foi feito, para chegar naquele bom desempenho. Quando você está falando sobre isso, eu lembro quando começou com o autoavaliar, né? Que assim, antes a gente não tinha essas informações todas, veículos avaliados, veículos captados, esses números não ficavam claros, né? E teve uma resistência muito grande dos gerentes e todo mundo já adotando. Na hora que você tem um que vira o herói ali, que começa a fazer um negócio mais de uma maneira mais que dá mais resultado, mais clara, com indicadores claros, etc., vocês ajudaram muito a gente a promover a operação com o autoavaliar, né, com os números do autoavaliar para todo mundo. Né? Eu acho que isso foi fundamental. Assim. Mas no começo é divertido, porque assim, o cara olha para aqui e fala assim, não, já faço isso aqui há 40 anos desse jeito. Né? Teve um titular que falou para mim, eu falei, olha, sei lá, você podia testar, dar uma olhada, depois tu mostrar alguns números. Não, faz 40 anos para mim isso aí. Pô, mas se ele faz há 40 anos, já está velhinho. Ele vai se aposentar, né? Alguma coisa assim, mas já estou treinando o filho dele. Ele já está treinando o filho dele que vai dar continuidade no negócio. Então, não existe uma resistência natural, né? Existe. A resistência é natural, é grande. Agora, não tem outro caminho. Não tem outro caminho a não ser a introdução de tecnologia nas empresas e inovação. Não? E a inovação não só sob o ponto de vista tecnológico, não é? Mas inovação sob o ponto de vista do que o gerente, do que a alta diretoria deve fazer e como ela deve se posicionar para que as coisas aconteçam. Não? Porque você botar um excelente sistema na empresa, sozinho não vai resolver. Não? Então, eu dou muito valor à inovação sob o ponto de vista de desenvolvimento de pessoas, processos, né? E para que as coisas realmente aconteçam. Felizmente, eu tenho vários clientes na consultoria que são um exemplo muito grande disso aí. O mais recente, o Grupo Redenção, é um cliente que está conosco já há uns 4 anos, se eu não me engano, e foi uma dificuldade muito grande no início, muito grande. Eles tinham problema de sistema, tinham problemas de profissionais, principalmente na administração, não tinha informação de absolutamente nada. Para conseguir uma informação era uma dificuldade. E os titulares, né, botaram na linha de frente os sucessores, né, e tem lá um grupo de sucessores que fizeram um excelente trabalho e muito disso se deve à inovação da forma de agir, a forma de fazer com que as coisas... Você nota que essa geração, né, mais atual, que teve condições, porque teve o que empreendeu, montou um negócio e tal, tá bom. Eu já estou pegando a terceira geração, né? Mas vamos pegar essa geração mais nova mesmo, que tem condições de estudar, fez curso no exterior, entende tecnologia, entende... É uma outra linguagem. Esse pessoal, quando chega na concessionária, vê algumas coisas que são muito tradicionais ainda, né? Muito antigas no jeito de fazer. Eles estão fazendo diferente, principalmente quando o pai deixa, né? Quando a quem ele está sucedendo permite que isso aconteça. Em alguns casos ainda tem uma sombra ali que dá uma segurada. Né? Mas você vê dessa forma, essa turma nova aí, e tem um conflito às vezes de linguagem, que eu vejo, com o empreendedor.
vendedor, o cara que montou o negócio, ou com o pai, ou com o avô, né? Tem um problema de falar assim, mas não dá para fazer mais assim. E vem aquela história outra vez, eu fiz a vida inteira e deu certo. Uhum. Né? Como é que você vê isso? Não, há uma diferença muito grande, mas quando você tem um propósito, objetivos muito claros, muito bem definidos, da onde se quer chegar, e há uma boa comunicação entre essas, né? Essas gerações, duas personas, né, totalmente diferentes, funciona muito bem. Mas conflito de gerações existe, você sabe disso. Existe, eu passei em casa, você passou na sua. Mas quando se tem muito claro onde quer chegar, né, e se tem muito claro, né, o caminho, né, facilita muito. Né? Agora, quando você não tem claro aonde você quer chegar e a empresa não tem as informações necessárias para saber, eu estou no caminho, não estou no caminho, aí se torna um caos. Um caos. Né? A gente sempre fala o seguinte, quando nós vamos analisar um resultado, então, nós temos que discutir providências e ações para melhorar o resultado. Agora, quando nós vamos na empresa e vamos discutir o número, você não sai do lugar. Porque discutir o número não, está errado o número, essa informação está errada, não é assim. Então, até que a empresa tenha a segurança de que aqueles dados, aquelas informações estão corretas, é muito difícil, muito complicado. Então, um dos seus trabalhos é trazer à luz a informação correta, né? Assim, garimpar lá de alguma forma até chegar no número certo que a gente possa confiar. Porque é um dos problemas mesmo. Né? Você mostra aqui e fala assim, mas isso não é verdade. Você olha o número e fala assim, não bate isso aqui, não faz sentido. Isso. É isso aí. Ainda mais quando a empresa tem dois sistemas. Não digo dois RPs, mas 2 sistemas de apuração de resultado. Que nós temos uma metodologia, um padrão, chamamos de efetivo, né, o resultado gerencial, que ele tem uma metodologia de apuração, que dá um certo trabalho para se fazer. E tem algumas empresas, principalmente clientes novos, que já tem um relatório que ele usa. Já está acostumado. Gerencial. Aí isso é muito ruim, porque você está discutindo com o gerente, né? Sua margem não está legal, está aqui abaixo dos demais, dá para melhorar, coisa e tal. Aí ele fala, não, essa margem está errada, ela certa que está lá no outro. Aí acabou. Aí fica muito difícil de você evoluir numa discussão de ações, estratégias para melhorar o indicador, né? Porque o problema passou a ser um número. Então, é muito importante que se tenha definido os critérios, os parâmetros e as informações. E tem que eleger um resultado, um formato de análise de resultado. Porque se tiver 2 ou 3 números diferentes que você vai ter na empresa. E aí não vai conseguir cobrar nada, né? Aí muda. Em vez de você discutir ações, você vai discutir o número. Qual que está melhor, qual que está mais certo, mais errado. Isso é muito ruim. Não? A gente tem dado muito foco para quantidade de atendimentos que o vendedor faz, taxa de fechamento, leads, são muitos indicadores importantes que vêm antes da venda. Sim. Então, para você analisar, você precisa da informação. Então, você vai ver taxa de fechamento. Aí você vai discutir taxa de fechamento, você olha lá a quantidade de clientes, e o gerente fala, não, esse número está errado. Acabou. Eu só atendi aqueles que eu vou vender. Por exemplo. Só registrei aqueles clientes para quem eu vendi, os restos eu não atendi. Então, isso é muito ruim, quando você discute o número e não as ações
para melhorar aquele determinado indicador. Se você quisesse deixar um recado para as concessionárias brasileiras, né, para facilitar até o teu trabalho, mas elas melhorarem a operação delas, qual é o recado que você daria? Primeiro, a importância de se organizar, de ter na empresa um setor administrativo que zele pelas informações e cuide muito bem do dinheiro. Esse negócio, como você bem sabe, ele é muito inconstante. E é um negócio que ele gera uma falsa ilusão. Porque você movimenta muito dinheiro. Movimenta muito dinheiro, né, estoques elevados. Então, você precisa cuidar, né, de detalhes. Né? É um carro antigo no estoque, uma peça obsoleta, um título não recebido. E se a empresa não tem uma administração organizada que gere alguns indicadores importantes e uma administração que zele por aquilo que foi combinado. Nós na consultoria nós implementamos nas empresas que atendemos o orçamento. Então, a gente faz orçamento para o ano, agora a maioria das empresas está trabalhando no orçamento para 2025 e geralmente no segundo semestre a gente faz uma revisão. Né? E é importante que tenha uma administração que zele para que aquilo que foi combinado em orçamento aconteça. Sim. Gerente, você falou que ia gerar tanto de receita. E cadê a receita? E em contrapartida, a gente te disponibilizou um montante de capital de giro. Agora, a receita não está vindo e o capital de giro que você está usando lá está bem acima do que tinha combinado. Então, uma administração organizada que possa ter informações logo no início do mês para tomar medidas o quanto antes possível e ser proativa, cuidando para que aquilo que foi combinado realmente aconteça. Muito bom. Principalmente em relação a capital de giro. Estoques. De usados, principalmente, né? Quando nós tivemos a oportunidade de se encontrar, acho que todas as vezes você falou o giro do estoque. É fundamental. É fundamental. E isso em todos os setores. Sim. Em todos os setores. Porque o resultado da empresa, resumidamente, ela depende de duas variáveis. Uma primeira é a da margem líquida, a rentabilidade da empresa, e outra é o giro do estoque. Sim. Eu sempre termino falando assim, o que é mais importante para você? Giro ou margem? E aí dá uma travada. Às vezes eu paro, assim, como assim? Eu falei, não sei, uma pergunta, o que é mais importante? Por quê? Né? E é justamente o que você falou, as duas coisas são muito importantes, mas se você não girar, e eu falo assim, levando a sua margem com tendência a zero, olha que loucura que eu estou falando, né? Não vou ninguém parar de ganhar dinheiro, mas você tem que girar até sua margem chegar a zero. Porque só assim você vai garantir que você tenha margem. Sim. É uma coisa meio um paradoxo, né? Óbvio que você tem que ter margem, tem que ter lucro, mas se você não girar, com certeza você não vai ter. Exatamente. Eu sempre costumo dizer que o giro do estoque ele é um sinal de que o que precisava ser implementado na operação foi. Está acontecendo. Então, você tem um giro adequado no setor de usados, só vai conseguir ter se o processo de compra estiver adequado, se o reparo estiver adequado, se a venda estiver adequada, aí você vai ter um giro baixo. E com rentabilidade. Então, o giro ele é uma fotografia do que acontece nos setores. Muito bom.
Em determinados momentos, você ter um estoque mais alto é uma estratégia. Sim. Eu vou aumentar o estoque porque eu tenho uma estratégia assim, 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 que não tem problema. Mas desde que você não guarde aquele estoque para o resto da vida. Desde igual. E a consultoria, ela dá muita ênfase. A gente, se for o Dado Vinho, o Rodrigo da Santa Emília, que ajudaram a batizar esse conceito, que é o conceito das 4 variáveis. A primeira variável é o volume de vendas, a segunda são as margens e outras receitas, a terceira variável é as despesas e a quarta é o capital de giro. E a nossa metodologia, ela engloba essas 4 variáveis. Ela engloba, e o nosso principal objetivo é desenvolver o gerente para que ele consiga fazer uma gestão adequada das 4 variáveis. Que ele consiga falar, olha, esse é o momento que eu tenho que cuidar mais da despesa. Muito bom. Esse é o momento que eu... tem que fazer volume. Tem que fazer volume. Então, isso para nós é muito importante. Desenvolver no gerente essa habilidade de gerenciar bem as 4 variáveis. Muito bom. E para isso ele precisa conhecer. Sensacional. Muito obrigado por ter vindo aqui. Adorei. Te dar um presente, tá? Você veio aqui, você merece. Uma camiseta do The Dealers. Você se trocou só para fazer o The Dealers, você tinha de camiseta aqui. Eu vim italiano, pra você tomar lá em Mogi com calma, certo, tinha no final de semana. E uma camiseta da Dealers pra você dar uma malhadinha por aí, dar um desfilado, tá bom? Muito obrigado. Vou tirar uma foto.